Boa noite, professor. Então, boa noite. Vou começar então a explicar o algoritmo desenvolvido. Qual que era a nossa tarefa então? Desenvolver um algoritmo que gera um quadrado mágico de dimensão 3×3, considerando as seguintes regras. O usuário informa um número inicial, significa que o quadrado mágico 3×3 iniciará pelo número 8. Exemplo, se começar pelo número 8. O algoritmo ele gera todo o quadrado mágico, mas mostra apenas 6 números, deixando para o usuário informar os outros 3. Qual que é o objetivo então? Lá no final a gente vê que o usuário ele vai informar valores para C1, C2 e C3 e aqui mostra o número de acertos no final. Se o usuário ele acertou, quais seriam os números que vão fazer com que o cubo ele tenha todas as linhas e diagonais, as somas delas iguais. Indo então para o nosso código, a gente vê que a gente começa com uma variável num centro, que vai ser o número central do nosso cubo. Ele vai receber uma variável int e vai receber um input para a pergunta informe o número inicial centro. Na linha 2 a gente vê que centro ele vai receber um cálculo, um cálculo ali informado, que é o num centro, o número que a gente informou, mais 4 vezes 3. E aqui começam os cálculos. Depois de cada cálculo eu coloco um print para a gente ver melhor, ter uma melhor visualização aqui no nosso terminal. Deixa eu até excluir nosso terminal aqui. Limpar o terminal, para a gente ter uma melhor visualização de como foi feito, de que forma foi feito esses cálculos e qual é a lógica, Olhando assim, fica meio confuso, são letras aleatórias e números aleatórios, não tem parece que não tem uma ordem certa, mas a gente vai ver que tem uma lógica por trás de tudo isso. Basicamente, então, esses são os cálculos, e depois de cada cálculo tem um print, dizendo que essa variável aqui é .format, e essa variável. Então a gente vai ver melhor. Daqui a um pouco eu volto para isso. Nessa nova etapa aqui é a montagem do cubo. A gente pode ver aqui que a diagonal principal ela recebe o A3, o B2 e o C1. A diagonal secundária recebe o A1, B2, C3 e assim por diante. E depois de cada montagem, de cada linha diagonal do cubo, eu coloco um print para também a gente ver depois no terminal a lógica de tudo isso. Logo após isso, o programa ele zera a variável C1, C2 e C3, que é a última coluna, para que o usuário ele coloque então os números. E o objetivo é que o usuário acerte os números, de modo que os números que ele informou sejam os números corretos, que vão fazer com que as linhas e as diagonais recebam uma soma igual, que todos tenham um mesmo resultado, mesmo somando a linha, somando as colunas, somando as diagonais, que todas as somas de todos os ângulos, venham ter o mesmo resultado. O usuário ele precisa acertar esses números. Se ele colocar um número incorreto, a soma não vai dar certo. Por último, então, a gente começa com uma variável avaliação, recebe 0. O papel dela é contar quantas somas, quantas condições aqui o usuário atendeu. Se diagonal principal for igual ao centro, a avaliação recebe mais 1. E assim por diante, se a diagonal secundária for igual ao centro, se cada linha for igual ao centro, a avaliação vai recebendo 1, e no final ele vai mostrar o total de avaliação, ou seja, o total de acertos que o usuário obteve. E aqui eu adicionei algo a mais para ficar mais legível, mais explicável, porque e o print, a soma da diagonal principal é igual à diagonal principal. Vamos rodar o programa aqui para a gente ver melhor. Informa o número inicial centro, vamos iniciar com 4. E a gente pode ver aqui. Agora faz sentido, um pouco mais de sentido. A gente informou que o número inicial é 4, B1 recebe o nosso num centro, que foi o que a gente informou, B1 é 4, é o que a gente informou. E assim por diante, de modo, de acordo com os cálculos que vão se sucedendo, a gente vê que segue uma ordem crescente. Porque B1 ele recebe 4, que foi o que eu informei, A3 ele recebe o B1, que é 4 que eu informei, mais 1. E assim as variáveis vão se acumulando, de modo que forme, vamos ver, são 9 quadradinhos do cubo, digamos assim, e assim cada quadradinho do cubo ele recebe um valor, certo? E aqui a gente vê
que o programa ele montou o algoritmo certo, ele montou o cubo certo. Por quê? Porque a diagonal principal ele recebe o A3, B2 e C1, a diagonal secundária recebe essas letras aqui, e a gente vê que esses prints aqui nos revelam que todas as diagonais e linhas, a soma delas são iguais. Então o cubo está montado de uma maneira certa. Eu até coloquei aqui no Paint, eu coloquei aqui, para a gente ter uma melhor visualização, o cubo, para que a gente entenda melhor o que está acontecendo. Né? A diagonal principal ele recebe, depois de todos os cálculos que foram feitos, a diagonal principal ele recebe A3 mais B2 mais C1. Né? A3, B2 e C1. Né? A primeira diagonal, a diagonal secundária recebe A1, a diagonal secundária recebe A1, B2 e C3. Né? A linha 1 recebe essa primeira linha, a linha 2 recebe essa segunda linha e a linha 3 recebe essa terceira linha. E a gente consegue, a partir desse desenho, ter uma melhor visualização do que está acontecendo. Né? E então, logo depois de informar aqueles números, o algoritmo ele fez essa montagem do cubo, fez esses cálculos, e depois desses prints que eu coloquei aqui, depois de cada cálculo, diagonal principal, secundária e linhas, a gente vê que todos esses cálculos de linhas e diagonais, as somas são iguais, 24, né? Só que agora vem o desafio. O algoritmo ele zera, C1 recebe o int input de C1, bem como C2 e C3, ou seja, a coluna 3 é zerada. E o papel do usuário é informar os números corretos, de modo que todas as diagonais e linhas elas tenham a mesma soma, o mesmo resultado. Então, como a gente pode ver aqui, como que a gente pode descobrir então qual que é o valor de C1, C2 e C3? Quais são os valores certos? Bom, a gente vê aqui de acordo com esses cálculos aqui. Qual que é o valor, por exemplo, de B1? B1 a gente vê que o valor é 4. O valor de A3 é o valor de B1 mais 1, por exemplo. Mas vamos descobrir qual que é o valor dessa coluna aqui, para que a gente descubra qual que é o valor correto da coluna C. O valor da coluna A, como a gente pode ver aqui no nosso terminal, vamos ver aqui melhor, de acordo com nossos prints, o valor de A1 é 9. Então aqui, nesse primeiro quadradinho, A1 recebe 9. A2, a gente pode ver que é 10. E A3 é 5. Então 9, 10 e 5. Esses valores são substituídos. E a gente pode ver ali no nosso segundo cubo, 9, 10 e 5, correto. B1, vamos ver qual que é o valor de B1, é 4. O valor de B2, a gente vê no nosso terminal, que é 8. E o valor de B3 é 12. Então 4, 8 e 12. Então a gente vê que são esses valores. Ok. E então qual que é o valor de C? Então, para que os cálculos eles deem certo. O valor de C1, como a gente pode ver, é 11, de acordo com esses cálculos iniciais. O valor de C2 é 6 e o valor de C3 é 7. Então 11, 6 e 7. Então esses são os valores corretos da nossa última coluna, que vai fazer com que o usuário acerte todos os cálculos, todas as 5 condições ali no final do algoritmo. Então vamos fazer agora, vamos informar 11, 6 e 7 ali para o nosso programa. Então C1 ele vai receber 11, como a gente viu ali. C2 ele vai receber 6 e C3 ele vai receber 7. Então a gente pode ver que ele fez todos esses cálculos, essas condições, e ele printou. O total foi igual a 5, ou seja, essas 5 condições, as 5 foram atendidas. Né? A diagonal principal foi igual ao centro, a diagonal secundária foi igual ao centro, bem como a linha 1, a linha 2 e a linha 3. E eu adicionei o porquê. Print, a soma da diagonal principal é igual a 24, da secundária 24, e das 3 linhas todas são iguais a 24. Então, resumidamente, essa é a lógica desse algoritmo e é assim que a gente descobre quais que são esses valores corretos, né? Visando os cálculos iniciais e fazendo a montagem do cubo, de modo que a gente descubra qual que é a primeira coluna, a segunda coluna e a gente vai descobrir também qual que é a terceira coluna. E assim a gente monta o nosso cubo com todas as diagonais e linhas
iguais. Todas as somas de diagonais e de linhas batendo no mesmo número.